Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band, vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Nós estamos aqui numa série falando da evolução da administração. Olha, nós estamos levando ao ar verdadeiros programaços, viu? Estamos entrevistando nessa série Fernando Lamounier, que é administrador com mestrado em Yale, nos Estados Unidos. Vamos falando aqui, como eu disse, a evolução da gestão. Olha, o tema de hoje, vamos falar do fundamento da administração, abordagem neoclássica da administração. Fernando, o que é essa abordagem neoclássica? Que legal, doutor. E olha só que interessante, a gente vai fazendo essa perspectiva, né? Passando pela administração científica, pela humanística, chegando na neoclássica. E a neoclássica, a gente vai falar de coisas que estão já vinculadas ao nosso dia a dia. Então, o que a gente faz hoje está muito na fundação dessa abordagem. Tem um grande fundador e o pensador dessa escola, que é o Peter Drucker. A abordagem neoclássica, ela basicamente traz alguns conceitos que naquela época não existia, que era, por exemplo, de negociação de metas entre o gestor e o funcionário. Veja, a gente sai de uma abordagem científica, em que o funcionário era basicamente um apertador de parafuso e que não tinha nenhuma negociação. Meu amigo, vai, senta e faz o seu trabalho. Vai para uma humanística que tenta entender os grupos sociais e passa agora para uma abordagem muito mais pragmática, focada em resultado. O que o gestor daquela época quer não é tratar bem ou mal o funcionário. Ele era pragmático. Eu quero resultado. Ele quer resultado. Ele quer resultado. E para ter resultado, o que eu preciso ter? Ah, legal, eu preciso ter uma linha de produção, como lá na abordagem científica. Eu preciso tratar bem meus funcionários, como na humanística, mas eu preciso principalmente fazer essa negociação de metas. É virar para o seu funcionário e falar, olha, eu, como gestor, estou te dando toda a condição. A linha de montagem está aqui, tem um ar-condicionado, tem uma temperatura boa, tem luminosidade boa. O que você vai entregar de resultado para mim? Então, entra já esses preceitos que hoje a gente vai ver nas aulas de liderança, do líder servidor e tudo isso. Ele começa lá em 1950 com uma abordagem muito mais pragmática. Eu concordo. Tem coisas aí que eu concordo e gosto de aplicar nas nossas empresas. Por exemplo, essa questão da meta, tem lá o processozinho lá de que meta tem que ser progressiva, mas possíveis. Você não pode estabelecer uma meta inalcançável, que você, em vez de motivar, você vai desmotivar. Muito baseado nessa questão, né, das metas e dessa negociação, é importante dizer por que a abordagem neoclássica foi criada, por que ela existiu. Basicamente, as empresas na época estavam tomando proporções muito grandes. A gente está aqui mais ou menos nos anos de 1950 e, obviamente, num contexto dos Estados Unidos, começou a ter as grandes corporations, que são essas grandes empresas que têm uma hierarquia gigantesca. E aí vem, junto da abordagem neoclássica, uma outra divisão que naquele momento não existia e que hoje é muito claro, que era dos níveis. Hoje a gente tem um nível operacional, tem um nível tático e tem um nível estratégico. Por que toda essa conjunção de fatores teve? Porque as empresas estavam grandes demais, complexas demais, e as teorias vigentes até então não estavam sendo suficientes para gerenciar essas grandes corporações americanas na década de 50. Como diz o outro, eu queria ter um filho assim. Olha, eu tenho que ir para o comercial, é rapidinho, o vídeo da Multimarcas comercial tá lindo, maravilhoso. Daqui um minutinho só, eu estou de volta. Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Há 45 anos, a Multimarcas Consórcios abriu suas portas para contar novas histórias. Durante essa trajetória, atravessamos muitas estradas, compartilhamos vitórias e desafios, construindo caminhos de sucesso e realizações. Hoje, somos uma família que cresceu ao longo do tempo, unida pela visão de novos horizontes e pela busca incessante por novas histórias para contar. Sabemos que a vida é feita de momentos únicos e que cada ciclo traz consigo novas oportunidades. Neste ano especial, celebramos 45 anos
anos multiplicando sonhos, experiências e conquistas. Estamos prontos para seguir junto com você em busca de um futuro de grandes possibilidades. Multimarcas Consórcios, 45 anos multiplicando juntos. Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olha aí, eu de volta. Falei que era rapidinho. Olha aqui, ficou uma pergunta aqui para o Fernando. Quais as funções do administrador nessa abordagem? Então, no contexto da administração neoclássica, fica esse dever de casa. O que fazer, o que o gestor deve fazer nessas organizações gigantescas e que talvez tenha até ramificações internacionais, imagina que ela pode ter sucursais, filiais em outros países. A forma da administração é muito diferente e o administrador tem que estar preparado. Essa abordagem ela resume em 4 passos que a gente pode utilizar até os dias de hoje, apesar de ter algumas modernidades. O primeiro deles, basicamente, vai ser o planejamento. Então, entra toda a discussão do planejamento estratégico aqui. Fazer o planejamento antes da execução é um passo muito importante. O segundo seria a organização. Então, já é uma preparação para a execução real do dia a dia. O terceiro seria a direção. Essa pessoa ela tem que planejar, organizar, mas ela não pode ir para casa e tirar férias, ela tem que continuar nessa direção. E o último, e não menos importante, seria o controle. Então, a partir do momento que está sendo executado, você vai ter, obviamente, resultados e esse controle vai ter que ser feito. E lá na frente, a gente vai ver em algumas aulas metodologias que até hoje são aplicadas e que talvez usam nomenclaturas diferentes, mais modernas, mas que se remetem basicamente a esses 4 passos. A essência é nesses 4 passos aí. Caminhando um pouquinho aqui, o que seria administração por objetivo nessa abordagem? A gente volta em Drucker e a administração por objetivos, que hoje é meio óbvio a gente pensar, naquela época não era. É você sentar com o seu funcionário e colocar para a empresa inteira objetivos comuns. Quem tem objetivo não é só o departamento de vendas, por exemplo, que tem uma meta de vendas. Todos os setores, o setor de tecnologia, o setor de recursos humanos, o setor administrativo, contábil, financeiro, todos eles. E a administração por objetivos fazia, segundo o Drucker, que toda empresa tivesse os seus próprios objetivos, mas que eles fossem sinérgicos entre si, porque senão vira uma situação vetorial, de um tá correndo para cá, o outro tá correndo para lá. Hoje é muito claro nos planos estratégicos e metodologias que a gente vai apresentar que isso tem que estar em comunhão. No passado não era muito normal você ter setores diferentes da organização indo para caminhos diferentes. Nosso tempo está acabando, mas uma pergunta interessante que nós que administramos empresas que tem filial o Brasil inteiro, representações, já complica um pouco. Eu imagino uma grande empresa que está espalhada pelo mundo inteiro, por grande parte do mundo, com idioma diferente, com cultura diferente, fuso horário diferente. E você que é um cara viajado, você conhece o mundo todo, trabalhou em multinacional, essa experiência realmente é bem difícil, né? É bem difícil, eu tive a oportunidade de tirar férias, agora eu fui para o Japão, inclusive, e algumas reuniões eu tinha que participar, era basicamente participar 9 horas da noite para mim, que seria 9 horas da manhã. Mas era férias minha, então era uma situação pontual, imagina para quem vive isso no dia a dia. Veja, por exemplo, as bolsas de valores. Quando um americano está dormindo, a bolsa de valor de Tóquio, da China, de Hong Kong está aberta. Então, o mundo está acontecendo enquanto ele dorme e vice-versa. É o mundo globalizado que a gente tem hoje. Eu não vou querer resposta não, mas você falou algo aí que eu que sou seu pai não conheço. Férias, o que será isso? Eu vou procurar no dicionário. Olha aqui, gente, felizmente meu tempo acabou. Tava bom, né? Mas a gente volta, amanhã tem mais. Olha aqui, o programa antes... Quero fazer um convite para você. Não esqueça de assistir aos sábados, às 12h30, na Band, o programa Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca, esse que vos fala, e Marcos Maracanã. O programa está mostrando as grandes empresas brasileiras. Sábado, 12h30, aqui na Band, o programa Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Eu vou, mas voltarei.